Olá, bem-vindos ao segundo episódio da série de medidas de temperatura das motos. Nesse episódio nós verificaremos como que se comporta a temperatura no assento aquecido da Tiger 900. Será que faz diferença investir nesse acessório? Será que vale a pena o custo-benefício? Piloto, por garupa? Como que se comporta a temperatura nessa moto? Vamos conferir? Bom, então como que vai acontecer essa medida, né? Eu demarquei em ambos os assentos uma região de interesse e aí na tela da câmera vocês conseguirão acompanhar a temperatura máxima e a temperatura média. Lembrando que a temperatura máxima é indicada por um triângulo vermelho, então dá para enxergar aonde que no assento vai aumentar a temperatura primeiro. E assim como nós fizemos no experimento anterior, eu vou colocando o gráfico com a evolução dessa temperatura e ao final do teste a gente faz um resumão, beleza? Então bora para o teste. Bom, para iniciar o teste, então dei a partida do motor da moto. Vocês já observam que a temperatura está em torno de 22 graus na média para ambos os assentos, e a demarcação ali de máximo está por volta de 22,6, 22,2. Vamos começar a aquisição. Eu vou acionar agora o estágio 1 para ambos os assentos. Estágio 1 acionado. Vamos acionar agora o estágio 2. Bom, teste concluído. Vocês conseguiram perceber algumas variações. A gente consegue enxergar onde estão essas resistências, Agora vamos para a etapa de processamento para entender o que aconteceu com essa temperatura aí. Ok? Então bora lá. Bom, dados processados, vamos ver como se deu o resultado então desse recurso da Tiger, do banco com aquecimento. Então vamos aqui para o computador. Então nós temos aqui o gráfico. Então o que eu fiz? Essa aquisição ela não levou tempo suficiente para que o banco estabilizasse a temperatura, porque isso demora muito tempo. Inclusive eu optei por fazer alguns testes
antes de postar essa análise. Então o que a gente percebe aqui? Ó? Primeiro na termografia, né? Na termografia a gente consegue observar muito bem as regiões onde estão as resistências, né? Então a gente observa que existe uma resistência bem grande, tanto para o garupa quanto para o piloto, né? E ela cobre toda a área onde de fato estaremos sentados, né? Isso é bom, esse é um recurso interessante, né? Eu realizei então a medida média de temperatura para essas duas regiões, e é o que nós acompanhamos, né, em tempo real na moto, e aqui nós temos o gráfico com essas medidas. O que nós verificamos aqui? Temos o gráfico tanto do piloto em preto quanto do garupa em vermelho, né? A gente observa que nos primeiros 10 minutos o aumento de temperatura ele é bastante linear, né? Depois de 10 minutos o padrão muda e a gente consegue observar aqui uma oscilação na temperatura, né? Essa oscilação ela não é aleatória, ela tem inclusive um período definido, né? Ela acontece, se repete o período a cada 125 segundos, né? Então nós temos aqui uma frequência de oscilação da ordem de 8 mHz, né? Então é um tempo muito lento de oscilação, né? Então 8 mHz ela oscila entre aquecer e esfriar, aquecer e esfriar. Só que o ponto onde inicia o próximo aquecimento ele sempre vai ser maior do que o ponto onde iniciou o período, né? Então a gente tem sempre um ganho médio de temperatura. Então quando a gente faz um ajuste linear, a gente observa que aquele perfil dos primeiros 10 minutos ele se mantém, né? Ou seja, a oscilação está em torno da mesma reta de ajuste, né? Nós temos aqui 18 minutos de coleta. Em 18 minutos, já com o modo 2 ativo, nós chegamos a 28 graus, né? Se a gente estimar através do ajuste linear o que aconteceria, por exemplo, em 30 minutos, teríamos algo em torno de 35 graus, tá? Na superfície do assento. Observa-se também que, mesmo ativando o modo 2, a gente não perde o mesmo padrão de aquecimento. Então, o aquecimento do banco dessa moto ele é lento, né? E se a gente calcular a taxa de aquecimento, ela é da ordem de 0,5 graus Celsius por minuto, né? Então percebe-se que não é um recurso instantâneo como nós tínhamos lá na manopla, né? O aquecimento ele é lento, meio grau para cada minuto de uso da moto. Então numa situação onde você precisa ter um aquecimento do banco, por exemplo, um trecho muito frio, né, uma madrugada, uma situação de nevasca, chuva, você já tem que pensar que a ativação do recurso tem que ser feita com antecedência, né, porque vai levar meio grau de aquecimento para cada minuto passado. Então estima-se que uns 15 graus de diferença de temperatura, né, de ΔT, só será atingido após meia hora de uso da moto, né? Então é um recurso muito lento. Voltando àquela pergunta inicial, vale a pena ter esse recurso na moto? Sinceramente, vale a pena. Eu ainda não enfrentei nenhuma situação de frio intenso, né? Então usei esse recurso para algumas viagens curtas aqui na região do sul de Minas Gerais, onde eventualmente na madrugada a gente acaba pegando uma temperatura da ordem ali de 10 graus, 11 graus, e foi bastante útil, inclusive com chuva. Foi bastante útil esse recurso, mas sabendo que precisa de pelo menos meia hora para você começar a perceber esse aquecimento, tá? Antes de meia hora você não sente nada, né? É como se tivesse desligado. Então é uma dica importante, né? Aguardar esse tempo de meia hora para que se perceba se de fato está funcionando esse dispositivo, né? Um outro ponto interessante que eu notei no gráfico, né, que vale a pena a análise, essa oscilação que a gente conversou há pouco, né, dos 8 mHz de frequência, eu julgo que ela pode vir de dois
dois caminhos, né? Eu imagino que o time de desenvolvimento de engenharia da Triumph tenha pensado numa solução para proteção do sistema elétrico, né? O que acontece? A motocicleta, todos os recursos que existem ali são diminutos, né? São bastante restritos. Nós temos uma bateria pequena, um sistema de carregamento também enxuto, a quantidade de combustível é pequena, tudo é muito pouco, né? Obviamente, para a gente ter um veículo também enxuto, né? Leve, ágil e tudo mais. E quando a gente fala em aquecimento, o elemento que vai transformar energia elétrica em calor são as resistências. E a resistência ela vai gerar mais caloria tanto quanto eu fizer circular mais corrente elétrica, né? Então, para fazer circular bastante corrente elétrica, eu preciso produzir bastante corrente elétrica. E isso acaba prejudicando o sistema de armazenamento de energia da motocicleta, né? Porque eu preciso drenar muita energia da bateria. Consequentemente, eu preciso fazer com que o sistema de carga, né, o nosso alternador, produza mais energia para repor aquela corrente elétrica que eu estou drenando da bateria. Então isso é um desafio. Como que eu consigo ter um bom aquecimento e ainda manter a saúde do meu sistema elétrico, né? Eu imagino que o time de desenvolvimento pensou muito nisso. Essa é uma primeira opção, né? Ou um primeiro raciocínio que a gente tem aqui, obviamente que a gente não conhece qual é o desenvolvimento que foi feito ali em cima. Mas essa oscilação, como é uma oscilação que tem uma frequência definida, 8 MHz, né? Ou seja, a cada 125 segundos eu tenho um período de aquecimento e resfriamento, eu acredito que o time de desenvolvimento fez ali um sistema pulsátil, né? Um sistema de liga e desliga, para que a gente consiga aprimorar o sistema de carga da bateria. Então eu não tenho a bateria constantemente sendo drenada. Eu tenho um período que eu vou priorizar a carga da bateria e um período que eu vou priorizar o aquecimento, né, a descarga da bateria. E essa oscilação de 8 MHz talvez seja o tempo que eles encontraram para que o sistema dê conta de manter a carga da bateria. Esse é um raciocínio que eu acho que foi tomado, né? Obviamente por se tratar de um produto que teve um desenvolvimento bem completo. Uma outra possibilidade, um outro raciocínio é que não tenha tido esse raciocínio. Colocou-se uma resistência parruda, como a gente consegue observar aqui na termografia, e deixou o sistema elétrico lidar com isso, né? Aí o que acontece? O sistema elétrico que vai disponibilizar essa corrente, obviamente nós temos circuitos eletrônicos, eles vão sobreaquecer, né? Então eu posso ter ali um circuito eletrônico desarmando, não por planejamento, mas justamente por falta de um planejamento no projeto, né? Então o circuito ele trabalha até um ponto, ele desarma porque ele entrou em sobrecarga, e aí esse tempo de 120 segundos talvez seja o tempo para que ele resfrie e volte a ativar, né? Então esse seria o segundo raciocínio, que eu imagino que não foi o que aconteceu, né? Eu imagino que esses 8 MHz foi o tempo de projeto para que o circuito consiga drenar a corrente da bateria, gerar caloria, né? Fazer com que aquelas resistências de fato produzam caloria perceptível para os ocupantes da motocicleta, né? Isso aqui ele deve continuar mais para frente, né? Até a gente ter os 30 minutos e aí começar a perceber aquele aumento de temperatura. Ok? Então, concluindo, vale a pena instalar isso na motocicleta? Sem dúvida. Se você pensa em fazer viagens para regiões mais frias, é fundamental, né? Qualquer recurso, por mínimo que seja, será importante. E é isso aí. Então a gente fica por aqui, né? Se gostou desse tipo de análise, gostaria de ver, de repente, mais alguns detalhes sobre temperatura na motocicleta, é só deixar um comentário aí que eu tento realizar esses testes, né? A próxima abordagem será sobre a transferência de caloria, né, entre o motor e o piloto. Também é uma análise bastante interessante, né? Uma dúvida
que muita gente tem sobre como que essa caloria é produzida, né? E onde que ela é dispensada no piloto e como que responde o nosso organismo frente a essa caloria, por exemplo, numa situação de trânsito pesado, né? Se eu posso usar bermuda, se é conveniente fazer isso. Então fiquem atentos aí ao próximo vídeo que a gente vai tentar responder essa pergunta utilizando um pouco de tecnologia. Ok? Um abraço e até a próxima.